Olá, agora nós vamos trabalhar em mais uma aula sobre tecidos, nesse caso tecido muscular. O tecido muscular ele é exigente em termos de estudo, porque ele apresenta muitos nomes, principalmente em relação à estrutura da célula muscular estriada, principalmente a estriada esquelética, que apresenta o sarcômero, e os nomes das estruturas ligadas ao sarcômero e os nomes das proteínas associadas, que até elas são muitas, mas nós vamos falar apenas algumas, né? Não podemos confundir tecido muscular com músculo. Os músculos são órgãos. E um órgão tem vários tecidos. Então, o músculo tem na composição dele o tecido muscular, o tecido sanguíneo, tem o tecido neural e tecido linfático, né? Por exemplo. Então, tecido conjuntivo, o vaso tem tecido epitelial, tem tecido conjuntivo associado. Então, o músculo é um órgão, né? Formado principalmente por tecido muscular. Ele é caracterizado por uma capacidade de contração em resposta a um estímulo neural. Essa capacidade de contração ela existe desde as células animais inferiores, como um protozoário, utilizando a quitina e miosina nesse processo. O desenvolvimento de uma célula muscular ele acabou ocorrendo por uma evolução natural para os animais pluricelulares através da definição de função de especialização de algumas células, né? Aqui um osso, um tendão, a relação com o músculo e as suas partes. Desde do órgão músculo até as fibras musculares e aqui essa estriação que representa os sarcômeros na estrutura interna da célula muscular, né? A origem embrionária do tecido muscular é o mesoderma, dos folhetos embrionários, né? Está entre o ectoderma e o endoderma. O mesoderma, em determinada fase, ele forma os miótomos. E esses miótomos vão formar a musculatura em geral, enquanto que os músculos da região da face até a clavícula, que é osso, então ossos e músculos da região do pescoço e da face, eles são gerados pelos arcos branquiais, né? Ou arcos faríngeos mais na frente, diferente do miótomo que forma a estrutura corporal abaixo. As células iniciais são os mioblastos e formam os miotubos primários e secundários, formando os miofilamentos, para depois formar as miofibrilas dentro da própria célula. Aqui a célula precursora dos músculos, ou vamos chamar de célula mesenquimal, predestinada a ser músculo, né? Ou outros tecidos. De qualquer forma, ocorre então uma organização nos miotubos primários aqui das células musculares. O miotubo primário mais secundário, que é uma especialização, formando dentro as miofibrilas, que são as fibrilas musculares compostas principalmente de actina. Aí, de vez em quando está acontecendo isso. Esses miotubos primários, essas células que estão em volta deles aqui, ó, são células capazes de formar novos músculos, chamadas células satélites dos músculos, né? Essas células satélites elas se juntam à estrutura da fibra muscular em contato com a lâmina basal do músculo.
Depois os miotúbulos secundários vão formar fibras secundárias com miofibrilas, e nesse caso a célula muscular competente já é formada em relação à capacidade de contração dela. O tecido muscular ele tem nomenclatura especial, como acontece, por exemplo, com neurônios. Células muito especializadas, elas acabam tendo nomes particulares, né, devido à especialização. Então, a fibra muscular é a célula muscular. Nós chamamos de fibra, principalmente no tecido muscular cardíaco e tecido muscular estriado esquelético, porque ela é muito longa, formando uma estrutura similar à fibra. O citoplasma dela é bem diferente, rico em retículo endoplasmático liso e rico em proteínas, principalmente a actina e a miosina. Então ele é chamado de sarcoplasma, né? A palavra mio, que significa músculo também, em grego ela é sarcos, que significa carne, então sarcoplasma do citoplasma. A origem da palavra músculo é diminutivo do nome latínico de rato. Um anatomista dissecando o corpo humano, ele cortou o músculo bíceps braquial, colocou em cima da mesa e na concepção dele parecia um rato. Como o nome do rato latínico e científico é mus, ele chamou de pequeno rato, músculo. E a partir daí, toda a estrutura carnosa do corpo foi chamada de músculo. Né? A membrana plasmática da fibra muscular ela é complexa, apresenta diferenciações associadas à relação com o sistema neural, então é chamado sarcolema. Dentro do citoesqueleto tem as miofibrilas, que são contráteis compostas principalmente por actina e miosina. As mitocôndrias são mitocôndrias diferentes das outras células e apresentam uma grande capacidade de produção de ATP. No caso do músculo não são 36, são 38, né, ATPs por mol de glicose. E o núcleo, ele é superficial, ele não é no centro da célula, porque no centro da célula tem as miofibrilas, chamado cariosarco, mas é difícil usar esse nome. E o retículo endoplasmático liso, que é muito desenvolvido, que é um reservatório de cálcio, é chamado de retículo sarcoplasmático. Você pode observar aqui a fibra muscular esquelética com os núcleos superficiais em relação a ela, né? Elas se juntam, essas fibras musculares, né? Formando feixes, e os feixes vão formar os músculos. A célula tem a formação do citoesqueleto com essas miofibrilas, né, de actina e miosina, e aqui em detalhe as estriações e os núcleos. Aqui só uma representação geral de uma fibra muscular lisa, mostrando os nomes diferentes, né? O sarcossomo, o cariosarco, o sarcoplasma, plasmalema com miofibrilas. Então, o tecido muscular são formados por células chamadas fibras musculares, e elas são alongadas em todos os casos dos tipos de tecido muscular. O arranjo proteico ele é diferente de todas as outras células e contém as miofibrilas. Algumas bem evidentes, no caso do músculo cardíaco e estriado, e no caso do músculo liso não é tão evidente assim. São 3 tipos de musculatura de tecidos musculares. O liso, que tem essa forma
fusiforme, o estriado cardíaco que tem essas pontes entre as células, elas estão formando um grande sincício funcional aqui, e o estriado esquelético. Quando nós falamos lá do miótomo, ao lado do tubo neural, um pouco acima da notocorda, forma uma estrutura chamada somito. Dentro do somito você tem o dermátomo, que vai formar a derme, o esclerótomo, que vai formar as estruturas ósseas, e os miótomos, que vão formar os músculos, né? E essas células, então, elas migram para formar as estruturas do corpo, como nós mostramos acima no slide, em que os mioblastos vão se diferenciar, vão se juntar para formar a fibra muscular. Aqui representações gerais do músculo cardíaco, né, numa microscopia óptica, do músculo liso, tirado aí do estômago, e do músculo estriado, tirado da coxa, né, a seta aqui sai do reto femoral. E aqui a representação deles, né? Essa partezinha aqui, ó, chamada disco intercalar da musculatura cardíaca. Aqui a forma fusiforme da célula muscular lisa e a estriação bem evidente com os núcleos na região superficial do músculo esquelético. Aqui uma outra representação em termos de desenho, né, da musculatura esquelética, deve lembrar lá da anatomia o aluno, né, do epimísio, do perimísio, do endomísio, que envolvem esses grupos musculares. Então, a estrutura muscular, o músculo é envolvido por um tecido conjuntivo denso não modelado, chamado epimísio. Dentro dele tem os feixes de fibras, que eles são envoltos pelo perimísio, que também é um tecido conjuntivo denso não modelado. E envolvendo as fibras tem um tecido conjuntivo frouxo, chamado endomísio, né? No caso da musculatura também tem uma membrana basal aí associado a essa musculatura. Aqui do estômago, uma musculatura lisa, fusiforme, e do coração a musculatura estriada cardíaca com os discos intercalares, e os núcleos eles são centrais na musculatura cardíaca. Vamos começar agora com aquele que toma mais tempo da gente em termos de estudo, que é o tecido muscular estriado esquelético, assim chamado porque ele está ligado ao esqueleto. Existem exceções, né? O músculo orbicular da boca, orbicular do olho, o bucinador, que é o da bochecha, eles não estão ligados ao esqueleto, são chamados de músculos dérmicos. Outros, como o elevador da asa do nariz, ele é um músculo que está ligado à cartilagem, né? E tem um músculo elevador da orelha, que são três que são encontrados, né? O anterior, médio e posterior. E algumas pessoas conseguem mexer a orelha, eles têm desenvolvido uns o posterior, outros o médio, outros o anterior, né? E dificilmente a pessoa tem os três músculos desenvolvidos, mas ele faz uma ligação entre o osso temporal e a cartilagem da orelha, do pavilhão auditivo. O músculo esquelético, quando se olha a microscopia óptica, a gente vê essas estriações aqui, ó. Microscopia óptica, aqui o núcleo, né, dessas fibras está sendo aqui um deles apontado pela seta. E essas fibras apresentam um padrão alternado de mais escuro, menos escuro, mais escuro, menos escuro, listrado, vamos dizer assim. Isso acontece
devido aos sarcômeros, que a gente vai verificar em detalhes depois, né? É de contração rápida e voluntária, todos eles. Existem algumas exceções que apresenta estriação, mas ele não é voluntário, né? Como o músculo associado ao escroto. E essa musculatura, ela, quando se faz o corte histológico dela, ela tem estrutura estriada, mas ela não é voluntária, ela depende da temperatura, né, do ambiente para que ele possa contrair ou não. Multinucleado, né, esse material, essa fibra, e o diâmetro varia de acordo com a idade do indivíduo, com o gênero, né, mais grosso no homem, é mais grosso no adulto, a fibra muscular, é mais grosso na pessoa que tem uma nutrição boa e mais grosso em indivíduos que fazem treinamento físico. O estriado esquelético apresenta essa ramificação, que pode ser vista aqui, né? Tá aqui, ó, a fibra é ramificada, o núcleo é central. Diferença, tem alta resistência mecânica, isso aqui, ó, esses discos intercalares são desmossomas, né? Que fazem com que essa musculatura, essas fibras musculares fiquem juntas, não se separem. Ela é encontrada no coração, mas também na emergência da aorta e da artéria tronco-pulmonar. Pode variar uma célula dessa ter um ou dois núcleos, a contração dela é rápida e involuntária. Tem dois casos da literatura que falam de indivíduos, dois alemães que controlavam o coração. Pode parecer piada, mas não é. Mas um deles, que era professor, resolveu mostrar para os alunos que controlava a musculatura cardíaca e morreu, porque não voltou a bater o coração dele. O músculo liso tem essa característica fusiforme. Vocês sabem que na microscopia óptica a gente vê limite celular, mas não vê membrana plasmática. Ó. Esse que eu estou seguindo aqui é um limite celular razoável, né? Que demonstra a forma fusiforme da musculatura. Nesse caso, a musculatura lisa. Ele está cheio de junções gap para que possa funcionar de maneira conjunta, né? Então a musculatura lisa, ela não tem a força e a velocidade da musculatura estriada, porque tem menos miofibrila dentro dele. Mas as células estão ligadas e as junções gap, que são as junções comunicantes, estão associadas a essas células para gerar um contato elétrico, né? O correto seria eletroquímico, e propagar um potencial que possa contrair essas células ao mesmo tempo. Os músculos esfíncteres, eles são músculos lisos, como a cárdia, né? Que é o esfíncter entre o esôfago e o estômago, o esfíncter pilórico entre o estômago e o duodeno, e os esfíncteres anais, que são dois, né? A contração é involuntária e é bem lenta. Isso você pode verificar quando o indivíduo tem dor no intestino, chamada dor de barriga, e as mulheres no caso das cólicas, que são as cólicas uterinas, né? Então a contração involuntária causa dor quando ela é muito forte ou quando ela ocorre contra uma pressão, como no caso do intestino, né? O intestino está contraindo e com uma grande quantidade de gases lá, ele faz uma força contra o gás e a estrutura muscular lisa tende a endurecer, gerando a sensação de dor. As células são uninucleadas, fusiformes, né, mas alongadas.
O tecido muscular estriado esquelético, daqui para frente nós vamos falar dele durante um bom tempo, né? Esse tecido, ele é muito vascularizado, mas muito vascularizado, é uma das estruturas mais vascularizadas do corpo. No caso do ser humano, ele não é muito vascularizado em relação a outros animais, como por exemplo um guepardo, uma impala, uma zebra, animais corredores de uma maneira geral. O comprimento dele é muito grande, as fibras podem chegar a 30 centímetros, por exemplo, no músculo sartório, que é o músculo mais comprido do corpo humano, né? Ele se origina lá na espinha ilíaca anterior superior e vai se inserir lá na cabeça medial da tíbia. E a espessura dessas fibras varia entre 10 e 100 micrômetros. Lembra que um micrômetro tem 10 a menos 6 metros. Normalmente as fibras são avermelhadas devido a um pigmento chamado mioglobina. Essa mioglobina é uma proteína que retém oxigênio dentro da musculatura. Eu coloquei isso aqui por causa do caso do cachalote. O cachalote ele é da família dos cetáceos, mas ele não é da família das baleias, né? Ele apresenta uma estrutura interessante aqui, ó, que chama órgão espermacete. Esse órgão espermacete é feito de gordura. E a musculatura do cachalote é rica em mioglobina. Mas por que nós estamos falando do cachalote aqui? O cachalote tem um comportamento de vida em que ele se alimenta de lula gigante. E as lulas gigantes estão a profundidades de cerca de 10, 20, 30 metros no mar. E isso é muita coisa. Por exemplo, a 30 metros no mar, não 30 metros não, desculpa, 30 quilômetros, a pressão é muito grande. 3.000 metros. Eu joguei para baixo, depois muito para cima. 3.000 metros, 4.000 metros, né? Que daí aí 3, 4 quilômetros. Quando eles vão descendo, acontece uma coisa interessante. Ele chega a ficar 40 minutos debaixo d'água sem precisar respirar. Como é um mamífero, ele respira por pulmões. Quando ele desce, a pressão e a temperatura baixa da água faz com que os lipídios do órgão espermacete fiquem mais densos, auxiliando a descida dele sem gastar muito a energia da musculatura dele. Como ele é rico em mioglobina, essa mioglobina mantém oxigênio dentro da musculatura além da reserva pulmonar, por isso que ele fica 40 minutos embaixo. E lá ele fica quietinho, esperando um movimento muito grande. A uma profundidade grande não tem luz mais, né? Então não enxerga ali. Ele esperando o movimento, quando tem um movimento muito, muito forte é porque a lula é muito grande, ele vai, abocanha a lula, e aí ele bate o rabo para subir, sem gastar muita energia, porque quando vai diminuindo a temperatura vai aumentando e a pressão vai diminuindo, o órgão espermacete tende a ficar menos denso, né? Gordura tem uma densidade menor que da água e puxa esse animal para cima. Mas ele só consegue ficar lá 40 minutos, 30 minutos esperando para se alimentar por causa da mioglobina, que retém oxigênio na musculatura e vai liberando aos poucos para ele. A cor da fibra também depende das mitocôndrias, de enzimas e do grau de contração do músculo. Quanto mais contraído, mais vermelho ele tende a ficar. De um modo geral, as fibras são chamadas vermelhas, brancas e intermediárias de acordo com a quantidade de enzimas e de acordo com a quantidade de mioglobina e mitocôndrias. E elas apresentam características diferentes na musculatura dos indivíduos. Por exemplo, um indivíduo que apresenta fibra vermelha em grande quantidade nos membros inferiores, ele tem uma tendência a ter a capacidade
de se locomover de forma lenta e repetitiva. E a fibra ela é pouco esgotável porque ela tem muita mitocôndria. Essas fibras elas representam os corredores de longa distância, os maratonistas, semimaratonistas, e tem muita mioglobina. Já a fibra branca ela é pobre em mioglobina, pobre em mitocôndria, em enzimas oxidativas também, só que ela é muito rápida, mas ela esgota facilmente. Se vocês perceberem numa corrida de 100 metros rasos, né, o indivíduo corre 100 metros e chega extremamente exausto. E não posso comparar isso, mas isso acontece porque a musculatura dos membros dele são musculaturas de característica de fibra branca. Se você pegar um indivíduo de fibra vermelha, tentá-lo fazer correr os 100 metros rasos rápido, ele não consegue. É muito difícil porque ele não tem a velocidade que a fibra branca tem. Então, existe aí um fator genético, né, em escolher o tipo de atletismo que o indivíduo vai fazer em termos de corrida em relação a apresentar mais ou menos fibra branca. Tá? E a fibra intermediária é intermediária em tudo, intermediária em enzimas oxidativas, fosforilases, ATPases, né, de um modo geral. Isso acaba interessando muito as pessoas que vão trabalhar com os atletas, né? Nós falamos lá, mas vamos agora em detalhes falar dos envoltórios do músculo, né? O epimísio superficial, denso não modelado. Está envolvendo aqui, ó, né, todo o músculo. O perimísio, tecido conjuntivo denso não modelado, tem menos colágeno e forma os fascículos. Esses aqui são os fascículos, né? E o perimísio está em volta aqui, ó. Não é tão difícil de ver assim, ó. Essas setas, não sei que cor é isso aqui, é uma azul esquisito. Isso aqui, ó, forma o perimísio. Aqui. Dá para ver que tem colágeno em todas as direções. Envolvendo cada um aqui, ó, desses grupos celulares, e inclusive jogando, vamos dizer assim, alguns septos, né? Isso aqui, grupos musculares, não, algumas células musculares. Esse aqui é o endomísio, que é um tecido conjuntivo frouxo com a lâmina basal. Esse aqui é um vaso sanguíneo, no caso uma artéria. Na microscopia óptica, a gente vê células multinucleadas com núcleos na periferia, e aqui são as estriações características nesse corte longitudinal da musculatura, e aqui são os núcleos superficiais. Né? Aqui em corte transversal a gente vê a célula com dois núcleos superficiais, nesse caso, não é que ela tenha dois núcleos, né? O corte pegou nessa região. Aqui tem as miofibrilas, ó, bem pontuadas aqui. Na microscopia óptica a gente não consegue ver as miofibrilas em detalhes, né? Mas é possível perceber que ali é bastante pontuado essa região. Aqui um tricômio de Gomori, que mostrando as estriações, né? Esse aqui ele coda de verde e castanho o núcleo. E aqui o HE normal, né? Mostrando as estriações e os núcleos superficiais, né? Essa variação aqui, ó, acontece quando você vai fazer o corte no micrômetro, de vez em quando acontece esse pequeno erro, né? O endomísio ele se relaciona com cada fibra daquilo, aí ele vai se ligar ao perimísio, que vai se ligar ao epimísio e que vai se ligar ao tendão para poder juntar no músculo. É isso que nós estamos chamando de entrelaçamento. Porque isso faz com que
fibra muscular, uma a uma, se junte em termos de força para agir sobre os elementos passivos do movimento, que são os ossos. Os ossos não são responsáveis pelo movimento, né, pela contração, eles são elementos passivos. Os responsáveis são os músculos. Ele faz parte do sistema locomotor, mas ele não é o responsável pelo movimento. Essa situação do entrelaçamento, ela acontece tanto no músculo quanto no osso. Nós chegamos a falar isso na aula de tecido ósseo, né? E as células satélites são aquelas que permanecem no adulto com capacidade de formar célula muscular, estriada. Aqui na microscopia eletrônica dá para ver aqui uma representação dessas células satélites, e aqui essa microscopia está parecendo uma microscopia confocal, e essa parte vermelhinha aqui é uma célula satélite. Então, se o músculo for lesado, há regeneração parcial. Mas, por exemplo, digamos que a fibra muscular tenha 10 centímetros, se ela for lesada, essas células formam outras fibras pequenas e não há um entrelaçamento correto, e o tecido conjuntivo se multiplica naquela região. Então forma uma cicatriz no músculo e ele perde força proporcional à quantidade de fibras lesadas. Aqui a organização das miofibrilas, elas são bem importantes em termos de compreensão do processo de contração da musculatura. As miofibrilas estão dentro de uma estrutura organizada que foi chamada de sarcômero. E esse sarcômero ele apresenta à microscopia eletrônica, isso é importante, as chamadas bandas associadas a eles. E essas bandas, por exemplo, o sarcômero ele vai de uma linha ou membrana Z, isso aí vocês vão ver na literatura chamando de membrana, chamando de linha. Membrana não é um bom nome aqui não. Até uma outra membrana Z, tá aqui. E dentro desse sarcômero a gente tem a banda A, como você pode observar, a banda H, a linha M, que está aqui no meio, e uma banda I. Observe que a banda I ela pega uma parte de um sarcômero com parte de outro sarcômero. Se você tiver dificuldade de aprender isso, o melhor é fazer um desenho no seu caderno, colocar os nomes direitinho e depois ir acompanhando isso daqui para compreender o processo de contração em função do sarcômero, que é a unidade básica de contração da musculatura, e de uma linha Z a outra linha Z, ele tem por volta de 2,5 micrômetros de tamanho. Esse conjunto está entre duas linhas Z, como nós falamos, e esses filamentos que a gente está vendo aqui são filamentos finos de actina, que estão na banda I, e os espessos, que são os filamentos de miosina, na banda A. Nós vamos ver isso agora em detalhes. É claro que a melhor maneira de aprender isso é pelo esquema, não é pela microscopia eletrônica, como a gente está vendo aqui. Então aqui nós temos a linha M, aqui uma linha Z, aqui outra linha Z. Essa parte aqui da banda I, de um lado, isso aqui, esses filamentos finos são de actinas, que são mitocôndrias. Eles estão entre os filamentos, tá? A linha Z tem essa parte mais grossa, que nós chamamos de elétron densa.
Essa parte aqui, ó, da banda A toda, são formadas, as estruturas são as chamadas miosina, que é uma cadeia mais pesada, filamentos grossos na estrutura do sarcômero. Essa zona H e a linha M são proteínas que ancoram a miosina e aqui nessa parte escura proteínas que ancoram a actina. Aqui uma representação mostrando essa parte, eu acho que isso aqui é rosa, que é retículo endoplasmático liso ou sarcoplasma, as mitocôndrias, aqui as mitocôndrias, e aqui a representação das linhas, ó, linha Z, entre elas o sarcômero. Então, observe, essa parte aqui, ó, é a parte da banda I. Ela continua para um outro sarcômero e para esse sarcômero. Aqui você pode ver isso, ó. Aqui embaixo tem o nome dela. Banda ou faixa. Isso aqui, ó, é filamento de actina. Aqui nós temos essa estrutura grande formando a banda A. Na banda A tem filamentos de miosina, como se pode ver aqui que está em azul. E essa região aqui, ó, é a região das proteínas que ancoram a miosina. E essa região da H são as proteínas que ancoram a actina. Mais uma visualização, microscopia eletrônica aqui, ó, para não esquecer, né? Então, os sarcômeros, eles acompanham o maior eixo da fibra muscular, né? Ou seja, longitudinal, e a sobreposição dele é assim, a contração dele é por sobreposição. Então, digamos, está aqui, ó, actina e miosina, quando contrai faz isso. Quando relaxa, assim, tá? É por sobreposição. Que é o encurtamento, a aproximação, se o meu dedo polegar aqui é a linha Z, ocorre então a aproximação da linha Z na contração, né? Isso acontece graças à liberação de cálcio, que acontece via informação neural. Quando o impulso neural chega, esse impulso neural é levado a termo pela acetilcolina, ele faz com que o retículo sarcoplasmático libere cálcio. E o cálcio é fundamental para a contração muscular. Aqui representa aquele esquema que nós colocamos lá no início, que vai até a fibra muscular. Só que aí da fibra muscular retira-se o sarcômero e mostra essa parte relacionada à microscopia eletrônica. Então, essa é uma imagem muito boa de resumo para você olhar, se quiser desenhar, e dar uma analisada nela, né? Para aprender um pouco mais. Aqui, mais um esquema simples da organização das miofibrilas. Então, nós podemos pegar isso que está aqui em cima, resumir aqui na própria estrutura, ó. Isso aqui é a linha Z. A partir da linha Z saem os filamentos finos de actina. Nós estamos vendo. Aqui, bem no centro, aqui não tá mostrando, né, mas devia mostrar. A gente tem a linha M, que ancora esses filamentos grossos de miosina. E aqui está mostrando a contração, as linhas Z se aproximando uma da outra, né? E por causa do movimento da miosina em função da actina. Então as miofibrilas são organizadas, ó. Tem filamentos finos, que é a actina, que se originam dos discos Z. Aqui o nome está disco, mas são chamados de membrana, de linha, tá? O nome disco ele é melhor, porque a gente está olhando aqui num corte bidimensional.
Mas se a gente olhar em 3 dimensões, olha, é um disco das quais a actina sai dele, né? A banda I somente filamentos finos, que tem só actina, né? A banda A somente filamentos grossos, né? Então, nessa parte que é a miosina. A banda H, que representa essa estrutura aqui, ó, clara dentro da banda A, são só filamentos grossos. Se na banda A só tem grossos, na banda H também. E a linha M é chamada assim por causa da miomesina e proteína C, que ancoram esses filamentos de miosina aqui. Tá? Uma microscopia eletrônica em detalhes, normalmente ela não fica boa, como a gente está vendo aqui. Mas essa parte mais escura é miosina, essa parte mais fina a quitina, essa seta aqui está indicando a linha Z e aqui embaixo a representação dela. Quanto mais desenho nesse caso, mais fácil aprender, né? Aqui nós temos uma organização em 6 filamentos, né, que é o arranjo hexagonal em termos de organização das miofibrilas, que é isso aqui, ó. Você está vendo? Ocorre uma organização das miofibrilas aqui. Essa organização é em função do sarcômero, como se você tivesse visto de frente essa organização. Tá? Então, cada bolinha dessa aqui, ó, você está vendo, é um centro do sarcômero. E em volta do sarcômero existe uma organização de filamentos em hexágono. Num hexágono, ou seja, com 6 filamentos envolvendo a estrutura. Tá? Aqui é a representação da actina F, que é a actina fibrosa, e aqui a miosina, né? Essa parte é a cauda, e essa miosina é a miosina de 2 cabeças, que faz essa movimentação, que tem esse arranjo que você está vendo aqui embaixo. Tá? Você vai relembrar que a actina G globular se junta para formar a actina F. Esse modelo é muito interessante porque ele está mostrando ao disco Z aqui os filamentos de actina, aqui filamentos de miosina. Essa daqui pode também ser chamada de disco M, observe. E aqui nesse modelo tridimensional é possível enxergar. Uma vez eu fiz um modelo desse utilizando tubo de PVC e espeto de bambu para mostrar essa relação, né, para os alunos. Então, você consegue fazer um movimento colocando um cano menor, né, dentro do outro e fazer um movimento com as tampas, mostrando aí para o aluno como que acontece. É um sarcômero de grande dimensão. Não é difícil de fazer. As proteínas acessórias ligadas à actina e miosina uma proteína chamada titina, que é elástica, e ela ancora os filamentos grossos aos discos Z. Aí você vai falar, mas não está fazendo sentido, né? Tem filamento grosso. Tem, mas ele não é só de miosina, né? A miosina não é o único filamento grosso que tem ali, mas aos discos Z estão ancorados os filamentos finos. A miomesina está associada aos filamentos grossos da linha M. Tá? A proteína C liga os filamentos grossos à linha M também, ele não é sozinho. A desmina e vimentina são os chamados filamentos intermediários. É um estudo que vocês viram ou vão ver na biologia celular, a diferença entre filamentos grossos, filamentos finos e filamentos intermediários. Né? Ela une os sarcômeros. Se ela une os sarcômeros, num e no outro, ela está situada nos discos Z. Né? Para ficar melhor aqui, ó, vamos resolver esse problema da titina, que são filamentos finos, mas aquilo que eu comentei continua sendo verdade. Não é só a miosina que tem filamento grosso
ligado a isso, tá? Perdão, não é só a miosina que são os filamentos grossos, existem outros filamentos grossos, né? Aqui mais uma representação, dá para você saber o que acontece ali em relação aos filamentos de actina, os filamentos de miosina, em termos de ligação nas linhas Z, tá? Como acontece aqui. Proteínas acessórias também tem a alfa-quitinina, que associa os filamentos finos da banda Z, junto com os filamentos grossos. Então, aqui tem a titina, vocês estão vendo, associadas. Existe uma outra chamada nebulina, e aqui, na própria parte do Z, ó, faz parte dela a alfa-quitinina. Essa nebulina, as proteínas do disco Z é ligado à própria alfa-quitinina. Está representado aqui. Ó. Aqui é chamado de proteína M, mas é proteína C. Essa proteína C está no disco M. Se a gente voltar nessa parte aqui, ó, o que interessa de fato é isso. São os filamentos de actina e os filamentos de miosina. Raramente você vai ter que saber essa nebulina, alfa-quitinina e titina para, vamos falar assim, para o ensino universitário comum, né? Isso aí seria estudado com mais detalhes numa pós-graduação. O que acontece aqui é que você tem que imaginar que na linha M, o disco M, e no disco Z, você tem proteínas que ancoram a quitina e que ancoram a miosina. Olha que a miosina está ancorada aqui pela proteína C no disco M, principalmente. Então, vamos resumir assim. Proteínas que ancoram a quitina e miosina, situadas nos discos M e Z. Fica mais tranquilo assim. O nome ele não faz tanto sentido quanto a função. Nós precisamos ter uma ideia da função do processo, né? Os filamentos grossos de miosina têm 200 a 300 por sarcômero. Ela tem 20 nanômetros de comprimento, nanômetro é 10 a menos 9 metros, né? E 2 a 3 de diâmetro. E ela apresenta cadeias pesadas e leves. A separação em cadeia pesada e leve ela é uma separação feita através de uma digestão com tripsina e papaina. E aí, colocando a miosina sob a digestão de tripsina, você vai ter duas partes dela separadas, né? Uma parte da cabeça e a parte da cauda, a mesma coisa com a papaina. Então essa separação levou o nome de meromiosina leve e meromiosina pesada. As cadeias pesadas são essas cadeias associadas à cabeça, né? E esse início aqui da parte, vamos chamar, isso aqui é chamado de pescoço, né? Próximo ao pescoço dela, neck. Ela tem uma parte chamada S1, que é essa parte que está sendo mostrada aqui, ó, como uma depressão, na qual ela se liga ao ATP. E ela é organizada, aqui talvez melhor, ó. Vamos sair daqui. Aqui a parte pesada, e perto do pescoço, parte leve da miosina. Ela se organiza em feixe, com as cabeças sendo mostradas. Vou ver se eu tenho aqui, ó, essa maneira que ela se organiza, né? Essa aqui é a organização dos filamentos grossos. Os filamentos finos é formado por actina G, que é essa actina globulosa, e elas vão se juntando, né, formando a chamada proteína F, ou actina F. E nessa organização em dupla, né, você tem duas actinas, a palavra se enrolando uma em volta da outra,
elas apresentam nessa estrutura sítios específicos para a troponina e a tropomiosina, que nós vamos ver agora. Então, aqui, no filamento de actina, apresenta um sulco, né? Quando você dobra uma estrutura sobre a outra, você vai ter um sulco, né? Relacionado a essa dobradura, a essa torção. E ali ficam localizados moléculas de tropomiosina, que é uma molécula proteica fibrosa e grande, né? Nós chamamos aqui de fibrosa quando ela é longitudinal, e globular, como é o caso da troponina, que está ligada à tropomiosina e à actina. São 3 tipos de troponina: troponina T, C e I, e formando um complexo chamado complexo de troponina, né? A palavra C significa cálcio, né? E T significa tropomiosina. Então, é uma parte ligada à tropomiosina, uma parte ligada ao cálcio e uma parte aqui intermediária que vai fazer associação entre o complexo troponina e a actina. A troponina T liga-se à tropomiosina, a C ao cálcio, e aí se liga à actina, como nós comentamos lá. A troponina C, ela muda a conformação da tropomiosina. Então a tropomiosina está num lugar, quando a conformação é mudada, ela deixa aberto o sítio da actina para que a cabeça da miosina se ligue a ele. Aqui está sendo mostrado o modelo, né? Associando a tropomiosina, bloqueando o sítio de actina. Quando o cálcio é lançado, ó, esse bloqueio desaparece, e aí a actina fica livre para receber a cabeça da miosina. Aqui novamente a miosina, cabeça pesada, e aqui aquele complexo de actina. E aqui uma estrutura bem doidinha, mas bonita de ser vista, né? Aqui é a estrutura, olha, de arranjo da miosina, aqui da actina. Então a cabeça da miosina está livre, a actina está livre. Aí a troponina C recebe cálcio, modifica a tropomiosina, ela sai do lugar, permite a junção da cabeça da miosina com o sítio da actina. Aí, quando ela se liga ao ATP, ela faz um movimento, olha, que está fazendo aqui com a cabeça, tá vendo? E faz a contração no processo de diminuição do tamanho do sarcômero, né? Aqui mais em detalhes, como que isso acontece. A cabeça da miosina, daqui, a actina, troponina I ligada à actina, C que vai se ligar ao cálcio e T a tropomiosina. Aí quando o cálcio entra, né, no sistema, ele vai a troponina C se modifica, gerando a modificação estrutural da troponina T, fazendo com que a tropomiosina também modifique sua estrutura, abrindo então um sítio que estava fechado para a cabeça da miosina. Aí a cabeça da miosina se liga, pelo ATP ela faz um movimento de contração do pescoço dela. O ATP então forma ADP. Quando a ADP é formado, ela se desliga da actina. Nós vamos falar disso mais vezes ali para frente, né? Mais uma vez, essa estrutura de novo, né, da miosina, e aqui a organização do processo. Vamos repetir isso, né? O cálcio entra, a tropomiosina C recebe o cálcio. Ela age sobre a troponina C recebe o cálcio. Ela age sobre a troponina,
T, que, por sua vez, age sobre a tropomiosina, fazendo com que ela mude a conformação. Toda vez que uma estrutura se liga a outra, em termos proteicos, há mudança estrutural, portanto, a conformação é mudada. Todas as três vão sofrer essa mudança, né? Aí, assim que o sítio da actina é liberado, a cabeça da actina se liga a ele. Graças ao ATP, ela faz um movimento de contração, o ADP é formado, ela desliga e o processo recomeça. Em mais detalhes, isso aqui é o chamado túbulos T associado ao retículo sarcoplasmático, que envolve toda essa estrutura das miofibrilas. O sarcolema é a membrana. Essa membrana ela invagina em direção ao retículo endoplasmático, formando esse túbulo T, como você está vendo aqui, ó, parece um T de cabeça para baixo, ok? O retículo sarcoplasmático ele é reservatório de cálcio. Quando ocorre um estímulo neural, ele libera cálcio. Agora você já sabe, liberou cálcio, troponina C, troponina T, tropomiosina, sítio aberto da actina, cabeça da miosina, ATP contração, liberação da cabeça quando o ADP é formado. Aqui uma organização bonita, né, mostrando em 3 dimensões a formação dos túbulos T, como está sendo mostrado aqui, e o SR é o retículo sarcoplasmático. Esse túbulo T, como está mostrando aqui, ó, dá uma olhada, ele penetra a membrana plasmática, o sarcolema, ele penetra entre os retículos endoplasmáticos. Então esse aqui é o retículo sarcoplasmático, aqui o outro retículo sarcoplasmático, formando uma tríade entre um túbulo T, né, e os retículos sarcoplasmáticos da célula. Esses túbulos T, eles ficam nas junções entre a banda A e a banda I. Ou seja, ele não está na banda Z, está dentro do próprio sarcômero. Se for pensar, é um local inteligente, né, para ficar. Porque está ali entre o início, né, vamos dizer, o fim dos filamentos finos e dos filamentos grossos, nas pontas deles, né. O sarcoplasmático, como nós falamos, ele regula o cálcio, porque ele armazena, e interessantemente associado à fibra muscular e à matriz extracelular, existe uma proteína chamada distrofina, que liga a fibra muscular à matriz extracelular que está em volta. Lembra que isso é uma membrana basal, a maior é a lâmina basal. Quando ela não é formada em termos genéticos, gera a chamada distrofia muscular de Duchenne. Isso aqui é o tipo de contração que acontece no músculo, que é tudo ou nada, igual o caso dos neurônios na passagem das informações, né? Essa lei tudo ou nada é o seguinte: uma contração muscular ela ocorre ou não ocorre? Ela não ocorre mais ou menos. Aí a pergunta que fica é por que então que a gente consegue controlar a contração? É por causa do número de células musculares ou fibras musculares que são requisitadas durante o processo. Então, se eu quero fazer uma força muito grande, essa força ela é neural. Eu vou mandar uma maior quantidade de informação neural para aquela musculatura para fazer força. Então, vamos dizer que o músculo tenha 100 fibras, eu vou fazer força, eu consigo utilizar 80 fibras para fazer uma super força. Mas quando eu quero pegar uma coisa leve, eu não preciso fazer uma contração tão forte, ela pode ser uma contração com menos quantidade de fibras, 10 fibras, por exemplo. Mas quem determina isso é o sistema neural.
Então, a fibra muscular estriada, ela não gradua a contração dela. Ou ela contrai ou ela não contrai. O estímulo, ele é neural. E isso é possível controlar a força e até a velocidade com que você vai gerar a contração. Toda essa diferença, né, em termos do fascículo muscular, de controle neural por ele, ela é feita pelo somatório das várias contrações, como nós explicamos. Eu preciso de muita coisa, preciso fazer força, então essa força vai requisitar maior quantidade de células musculares. Então, aqui tem uma representação de um modelo matemático simples, né? A força muscular ela é tanto maior quanto maior o número de fibras que se contrai. Vamos dar um exemplo em relação a isso. Nem sempre o sistema neural consegue executar a função dele, porque nem sempre o músculo obedece. Então, um jogador de futebol, para começar a jogar, ele precisa se aquecer muito tempo antes, senão a musculatura dele não vai estar no metabolismo suficiente para poder fazer a partida. Então, você imagina, e normalmente é isso que acontece, que é uma musculatura muito forte, por exemplo, a musculatura do jarrete da parte posterior, o bíceps femoral, por exemplo, que é utilizado quando o jogador vai contrair, flexionar a perna para dar um chute. Quando ele vai fazer esse movimento, por exemplo, se ele tiver frio, o cérebro dele manda ele fazer a puxada com 100 fibras. Acontece que elas não estando metabolicamente dispostas, a velocidade dessas fibras é diferente. Então você imagina que o meu dedo mandou puxar com 3 fibras agora. As 3 contraem. Mas aí você imagina que essa daqui do meio, vamos pegar essa aqui do lado que é melhor, ela não vai contrair direito, ela vai sobrar. Então, no que esse aqui puxa, olha que interessante, esse aqui puxa, ele não consegue fazer a força suficiente. No que ela puxa e não consegue fazer a força, essas duas aqui, ó, ela pode rasgar. No que ela rasga, você tem uma lesão no músculo, que eles chamam de estiramento. Algumas vezes o estiramento é tão forte que a fibra é arrebentada e o vaso sanguíneo também. Aí o indivíduo acaba sofrendo uma lesão. O processo de contração muscular, que é chamado teoria de Huxley, porque a gente não vê isso, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui é um modelo. Nós vamos estudar em detalhes, repetindo aquilo que nós já falamos antes, na próxima aula de tecido muscular. Essa finaliza aqui, nós não precisamos continuar, porque senão o tempo, né, acaba sendo muito grande. E voltando nesse slide, dá para repetir o que a gente falou antes. Eu vou voltar naquele ponto lá e falar para vocês assim, o que interessa de fato ali, as proteínas que interessam de fato são a quitina e miosina e os suportes, que aí você não precisa dar nome, nem de titina, nem de proteína C, por exemplo, nem de vimentina, nem de desmina. De qualquer forma, como a contração acontece, os passos que nós fomos falando, agora eles vão ser detalhados através dessa teoria de Huxley. Mas, como nós avisamos, na próxima aula.